Então, bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue finalizar tudo agora. Tá? A origem da diversidade dos seres vivos, né? A gente viu como a teoria diz como surgiu os primeiros seres vivos, mas como se deu esse processo, né? Porque a vida aumentou muito na Terra, demais. E como a gente tem a biodiversidade que a gente tem hoje? A gente vai ver de acordo com as teorias. Ao longo da Idade Média, a principal ideia é que dos seres vivos era o fixismo, que os seres vivos eram de um jeito e que vão sendo assim ao longo de todas as gerações. Não muda, né? E tinha um principal defensor aqui que a gente vai ver, que era o Georges Cuvier. Ele era o principal defensor do fixismo aqui também, tá bom? E aí lá no passado eles já viam fósseis, já encontravam fósseis. E eles faziam análise verificando se as espécies que estavam lá. Aí eles verificavam que as espécies eram diferentes, né? Não tinham a ver com as espécies que estavam vivendo ali próximo, né? Então teve todos esses pontos, né? E aí ele coloca aqui, ó, nesse pensamento do fixismo, as espécies seriam fixas ao longo do tempo. Elas surgiriam com um conjunto, né, de características que se modificariam ao longo das gerações. Uma espécie não poderia dar origem a outras, né? E é isso. A teoria da geração espontânea era fixista, pois considerava que um ser vivo poderia surgir da matéria inanimada e não de uma população ancestral de seres vivos. Então, a ideia da abiogênese era fixismo. Bom também. Encarado também. E aí, esse cientista aqui, né, o Georges Cuvier, ele analisou grandes diversidades de fósseis. Então, já analisavam fósseis lá nos anos de 1800, não é algo recente. Eles já viam que existiam seres em que eles não encontravam espécies vivas daqueles fósseis, né? Então, lá no ano de 1800 já encontravam. Nesses trabalhos, o Cuvier comparou esqueletos de elefantes lá da África e da Ásia, com ossos fossilizados que ele encontrou de uns outros seres que eram os mamutes e os mastodontes. Tá bom? E demonstrou que não pertence às espécies atuais. Então a ideia do fixismo ficaria estranha, né? Ficaria diferente. Não bateria, né? Porque os mastodontes e os mamutes estão extintos, né? E aí ele elaborou aí ele tentou encaixar no fixismo. Beleza. Ao longo do tempo, espécies poderiam ser criadas e depois extintas em eventos catastróficos. Algum evento que aconteceu para matar aquelas espécies. Está aqui a imagem dele, né? Então, ele é o defensor do fixismo e proponente do catastrofismo. Algum evento catastrófico que aniquila aquela população. Enquanto o Cuvier e a maioria dos cientistas defendiam o fixismo, existiam alguns que interpretavam de modo diferente, né, esses estudos dos fósseis e das rochas. Nesse caso, era o francês Lamarck, tá bom? Muito importante aqui, o Lamarck, ele vai publicar um estudo 50 anos antes do Darwin, né, e do Wallace. 50 anos antes. As semelhanças entre espécies poderiam indicar uma relação de parentesco evolutivo entre elas. Então, o que é importante da gente pegar aqui do Lamarck? Ele colocou uma teoria. Vamos ver o que é a teoria. É importante para definições. O que seria uma teoria? Ele coloca aqui, para a ciência, a teoria é um conjunto de explicações verificadas e sustentadas por evidências sobre um determinado fenômeno natural. Beleza? Trata-se de um sólido conjunto de conhecimentos. Sólido conjunto, olha a palavra importante, sólido conjunto de conhecimentos. Não sendo uma mera ideia ou suposição. Não é uma suposição nem só uma ideia. Você tem um sólido conjunto de conhecimentos. Isso é a ideia de teoria, tá bom? E qual é a teoria dele? Era do transformismo ou evolucionismo. Primeira vez que vai surgindo esse termo do evolucionismo. O que é isso, né? Considerava que os seres vivos de uma espécie poderiam apresentar mudanças, modificações
ao longo das gerações e que a espécie podia dar origem a outras espécies, tá bom? E aí o Lamarck reuniu evidências para sua teoria evolucionista. E aí ele botou, olha o livro dele aqui. E aí vamos ver o que significa população também. Aqui, ó. Aqui em cima a gente viu o termo população. O que seria uma população? É um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. É uma população. Bom, olha aqui o fóssil dos mamutes, né? A presa do mamute aqui, encontrada nos Estados Unidos. Uma idade estimada ali de 1 milhão de anos, tá bom? Beleza, vamos avançar aqui para a gente pegar tudinho. Aí, ó, vamos lá. Teorias evolucionistas aqui, começando com o Lamarck. Tem um ponto crucial aqui, ó. Ele fala que as transformações são lentas e no relevo ao longo do tempo. Essas transformações nos ambientes resultariam em mudança de espécie. Então, quando o ambiente mudava, aí as espécies teriam que mudavam também pela mudança do ambiente, tá bom? Ele foi vendo isso a partir dos fósseis que foi encontrando. Olha o ponto principal aqui da teoria do Lamarck. Se for para defender em prova, é esses dois pontos. A lei do uso e do desuso, importantíssimo, que uma ideia estruturada, uma determinada estrutura, se utilizada com frequência, tende a se desenvolver, enquanto as que não eram utilizadas tendem a desaparecer. Essa é a lei do uso e do desuso, algo do corpo, né? E a herança dos caracteres adquiridos. As características adquiridas pelo organismo ao longo da vida, tipo o aumento de músculo, poderiam ser transmitidas isso aos descendentes, né? É um ponto que o Lamarck defendia, tá bom? Então, certo. Então, aí para sustentar essa teoria, o Lamarck ele utilizou vários exemplos. Ó, por exemplo, as serpentes. Elas teriam ancestrais com pernas e corpos mais curtos. Só que aí, devido à necessidade de se rastejar, devido à mudança no ambiente que elas estavam, aí as pernas foram atrofiando por desuso. Lembra da lei do uso e do desuso? Né? E aí, eventualmente, os corpos se tornaram mais longos, sem pernas, como forma de uma adaptação a esse novo ambiente, tá bom? E os elefantes, que costumavam ter trombas mais curtas, desenvolveram trombas longas devido à necessidade de alcançar a comida. Então, esse é o principal ponto do Lamarck, tá? E aí tem umas imagens aqui. Vamos para a teoria do Darwin, que vai surgir 50 anos depois, após o que ele vai publicar, né? Junto com o Wallace. 50 anos depois, a obra de Lamarck descreveu sua teoria. Foram dois cientistas, né? Que foi o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, tá bom? E aí, ao perceber que a teoria, né, eram semelhantes, eles optaram por apresentá-la em conjunto com o Wallace, né? Olha o ano, 1858, 49 anos depois da publicação do Lamarck, tá bom? E aí, assim como Lamarck, o Darwin considerou o ambiente, que os ambientes sofrem modificações lentas e ao longo do tempo, e que, consequentemente, as espécies também apresentavam mudanças nas características. Só que, no entanto, lá na teoria evolutiva do Darwin, considera que as espécies se modificariam ao longo do tempo e o surgimento de mudanças nos organismos acontece por acaso. Então, não é ali necessidade, é por acaso. Como assim seria por acaso? Olha só. Se a nova característica contribui, então surgiu uma característica ali, por acaso. Se ela contribui com o indivíduo, aí ela tem mais chance de sobreviver até a época reprodutiva, e aí ela gera descendentes, que vai ter filhos, né? E aí o Darwin chamou esse processo, pessoal, de seleção natural. Isso é a seleção natural, pois considera o ambiente, as condições do ambiente selecionam indivíduos com características favoráveis. Porque quem tem as características para sobreviver até ter os filhos
essa característica vai se mantendo para as próximas gerações. E quem não tem essa característica, o ambiente mesmo, o local vai eliminando, né? Vai eliminando aqueles indivíduos, tá bom? E aí a evolução por seleção natural, né? Do Darwin, a seleção natural é a população adaptada à vida naquele ambiente, é o resultado, né? A adaptação é a característica, né? Achei muito interessante esse exemplo aqui dos besouros. Vejam só como funciona a seleção natural da população de besouros. Olhem só. Imagine, vocês têm uns besouros aqui, ó, marrons e verdes. E aí, vivem aqui nessa árvore. Beleza? Aí, tem variações aqui. Uns são marrons, outros são verdes. Só que nem todos os besouros sobreviverão até a fase adulta, na hora da reprodução. Nem todos. E aí, os fatores do ambiente selecionam os indivíduos. Como? Sob o tronco das árvores, os besouros verdes eles são mais visíveis. Olha como eles brilham mais ali, em comparação ao marrom, porque fica da cor da madeira, né? Mas os verdes ficam mais visíveis. E aí o que acontece? Esses verdes chamam a atenção dos pássaros. E aí os pássaros vão lá e comem esses insetos verdes, que são mais destacados. E vai comer uns marrons também. Mas o que fica mais visível são os verdes, né? E aí os besouros marrons têm vantagem. Então, na hora da reprodução, vai se reproduzir mais o quê? Como vai ter mais marrons, vai se reproduzir mais marrons e vai perpetuando cada vez mais os marrons e os verdes vão desaparecendo. Porque eles são destacados, os animais vão lá e comem, né, os pássaros. Só que ao longo do tempo, como é ao acaso, vai surgindo outras características. Por exemplo, surge, por exemplo, uns besouros aqui onde eu estou apontando, que tem um corpo marrom, mas a cabeça verde. E aí vai tendo isso. Então, à medida que a natureza vai vendo se ele está mais adaptado ou não, né? Aí a natureza vai selecionando quem vai continuar ou não, tá bom? Muito legal isso que tem no livro de vocês. Seleção natural, os indivíduos sobreviventes não são, olha, isso é muito importante, que muita gente fala isso, não são os mais fortes na evolução e nem os melhores. Quem é que vai sobreviver mais, né? Ela não obedece a uma tendência de melhoria ou progresso. Tipo, quanto maior, melhor. Não tem nada disso. A seleção natural são os indivíduos mais adaptados ao ambiente. Quem se adaptar é quem vai sobreviver. Nada de mais fortes ou melhores. É os que se adaptam às situações, né? Ao ambiente ali. E aí, não é permanente, porque vai surgindo outros tipos, né? E aí o ambiente muda ao longo do tempo. Vai que o ambiente muda, né? Por exemplo, uma planta adaptada a um clima seco, como o cacto, por exemplo, né? Pode encontrar dificuldades de sobreviver se o ambiente mudar. Imagine que é um ambiente seco por muitos e muitos tempos. Aí, de repente não. Ao longo do tempo, o ambiente passa a ser mais chuvoso. E aí, fica difícil. Aí, se a planta não se adaptar, desaparece, né? De acordo com a teoria. E aí, essa teoria foi um dos processos que... A seleção natural é um dos processos que atuam na evolução dos seres vivos, no desenvolvimento, né? E essa teoria do Darwin foi complementada. Alguns pontos foram adicionados, foram arrumados, né? Foram refinados ao longo do tempo. Tá bom? Então, esse é o ponto aqui. Vamos lá, vamos avançando aqui. E aí, como funciona essa formação de novas espécies, né? Vamos pegar uns pontos chaves aqui, para a gente não demorar muito. Tem a questão da linhagem, tá bom? Ele vai explicar o que é uma linhagem. Série de gerações que formam uma linha de parentesco entre elas, tá bom? Os indivíduos recebem dos pais um material de... Por que é interessante aqui? Porque na época que o Darwin e o Wallace estudaram isso, não se tinha conhecimento da genética ainda. Porque o Mendel, o Gregory Mendel, ele não estava ainda nessa área, não estava estudando, não se estava estudando, então eles nem se conheciam, né, esses pontos. Não tem relação.
Então as coisas só vão fazendo mais sentido para nós agora porque a gente olha de uma perspectiva para trás. Mas naquela época não se sabia o que estava acontecendo ali nas outras regiões. Vai que o Mendel foi só depois, né? Então o Darwin foi trabalhando ali, o Lamarck e o Wallace, com o que eles tinham na época, tá bom? E aí recebem genes, né? Então a gente recebe genes dos nossos pais, do antepassado. E aí, esse processo de separação em grupo ancestral, a gente vai chamar de especiação. Olha como é importante. Vamos ver aqui o desenho dessa especiação. Na questão dos mamutes, né? Que a gente foi vendo, né? Aqui no texto. Por exemplo, o mamute lá atrás, há 6 milhões de anos, tinha um grupo lá. Aí esse grupo se dividiu em dois, que é o grupo a linhagem, tá? A linhagem do elefante asiático e a linhagem do elefante africano. Porque eles foram para regiões diferentes. Regiões diferentes que têm clima diferente, uma vegetação diferente, vão se adaptar de maneira diferente. E aí lá no mamute asiático, aí a gente vai ter, que não é um mamute, é um ancestral. E aí vai para a linhagem do mamute que foi extinto, que deve ser aquele que fica lá ficou na Sibéria, lá na Rússia, lá no Ártico. E aí a linhagem que continuou na Ásia, né? Que é o elefante asiático. Aí esse aí tem. E o elefante asiático ele não tem chifre, ele está colocando aqui, né? Pelo desenho. Já lá no lado africano também foi. A linhagem foi dividida em duas. E aí tem um ancestral aqui, ó. Que estão aí ainda. Que é o elefante africano da savana. Tem chifre, só que ele é grande, né? E o elefante africano da floresta. Que savana e floresta. Floresta é densa, que nem aqui na região amazônica. Densa mesmo. E aí a savana já é mais aberta. Então o da savana é maior. E o da floresta é um pouco menor. São grandes, do mesmo jeito, né? E é o tempo aqui correndo, né? E aí tem aqui os pontos, né? E aí, importante para vocês que vão fazer a prova, a questão das tipos. São 3 tipos de especiação. A primeira especiação é a parapátrica. Parapátrica. Especiação parapátrica. O que ele fala? É quando não tem barreira geográfica. Eu acho que é um ponto crucial aqui. Não tem barreira que separa a população. Mas ela é distribuída por uma vasta área, uma área grande, né? E cada indivíduo se reproduz apenas com membros da população próximos a ele. Então, quem está morando ali próximo a ele, né? E aí, há algumas mudanças, e vai haver mudanças ao longo do tempo, mas é uma coisa mais que não tem uma divisão geográfica em si. Aí a espécie 1, aí elas mesmo dão origem aos outros tipos, e aí depois vão... Então, vai mudando aí, ó. Assim formam-se espécies diferentes a partir de uma única população original. Ou seja, ao longo do tempo, a população original vai dar origem a populações diferentes, né? Questão de cor, mais desse tipo, né? Beleza? Deixa eu pegar um ponto que tem um ponto muito importante aqui para a gente botar aqui o que seria uma espécie, para ser caracterizado como uma espécie. Os cientistas consideram que os indivíduos de uma... porque, vamos lá, a pergunta central foi o que é espécie. Então, os cientistas consideram espécie, o que é uma espécie? São indivíduos, os indivíduos são da mesma espécie, se têm características exclusivas, que só são delas, e que podem se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Se o ser gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que podem dar origem a novos filhos, então eles são da mesma espécie. É isso que é a definição de espécie. E aí, para a gente ver a especiação parapátrica, sempre são espécies que vão dar origem a novos seres da mesma espécie, tá bom? Então essa foi a parapátrica e tem a alopátrica. Alopátrica. O que tem aqui? Aí já tem uma mudança de ambiente.
Por exemplo, imagina que tem um grupo de besouros, aí um rio surgiu e aí separa os besouros tanto para cima, para uma margem do rio, quanto para outra margem do rio. E aí, ao longo do tempo, vai acontecendo aquelas mudanças que a gente foi vendo ali da parapátrica também, né? De cada lado. Só que esses indivíduos vão se tornando tão diferentes devido ao ambiente que eles estão, que depois que eles tentarem se cruzar entre si, não vão gerar descendentes mais férteis. Então, houve uma espécie, foi criada, uma espécie diferente, e ocorre bastante. Isso aí, quando o ambiente muda por causa de fatores humanos mesmo, e aí as espécies mudam, né? Um vão para um lado, outro vão para o outro, um rio, alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, aquelas espécies, quando forem cruzar com as outras, não geram mais descendentes férteis, no caso. E aí a gente vai ter espécies diferentes, novas espécies, né, de animais. Ele falou que é mutação gênica, né, que é uma alteração no gene que pode resultar numa mudança de característica para poder se tornar um ser diferente, né? E aí é um modo aleatório que pode mudar. Mudou aleatoriamente, o ambiente vai definir se aquela mudança vai se perpetuar ou ela vai ser cortada. Tudo isso é na teoria, tá? Na teoria da seleção, a seleção natural ok, mas na teoria que o Darwin colocou. Tudo na teoria. E aí tem a especiação simpátrica, que aqui no caso, por exemplo, você tem uma árvore, em que lá na copa você tem uma espécie, e no caule você tem outro. Então lá em cima, no meio, aí ele coloca aqui, ó, um grupo passa a viver na copa da árvore entre as folhas verdes. Então eles ficam verdes, vamos dizer assim, pela adaptação, pela seleção natural. A população permanece contínua, tendo o tronco e a copa da árvore como habitat. No entanto, os besouros verdes que estão no tronco sofrem predação dos pássaros. Verdade, porque como o caule é verde, o caule é marrom, os verdes ficam destacados. E aí, se eles estão destacados, os pássaros vão lá e comem eles, né? Então, e sofrem predação. E na copa isso acontece com os besouros marrons, então é uma troca. Os marrons que estão lá no topo vão sumindo, né, sendo comidos, e os verdes que estão os verdes que estão na copa vão sumindo, e os verdes que estão no tronco vão sumindo, e os marrons que estão na copa também sendo comidos, né? E aí vai formando espécies diferentes, porque vai sobrar só aqueles de espécies diferentes, né? Um de cor verde e o outro de cor marronzado. Bom, isso aí é a simpátrica. Tem no livro de vocês também, vocês consultarem. Beleza? E aí tem uma página falando de um resumo de como ocorreu a evolução na Terra, tudinho que vocês podem consultar, vou deixar isso para vocês, né? Para vocês darem uma olhada. Eu acho que o último ponto vai ser aqui, ó, na teoria sintética da evolução, para a gente finalizar, tá bom? É o que eu falei para vocês. De acordo com a teoria da evolução do Darwin e do Wallace, as características vantajosas passam pela seleção natural e permanecem, que for vantajoso de acordo com o ambiente ali. Contudo, na época em que ela foi publicada, os cientistas não conseguiam explicar de que forma isso ocorria, porque a genética foi depois com o Mendel, né? O Gregor Mendel, ele foi responsável pelos estudos que revolucionaram a ciência e o modo como a hereditariedade era explicada. Aí lá no início do século XX, que é os anos de 1900, né, por ali, um pequeno grupo de cientistas uniu os trabalhos do Mendel e as descobertas do estudo das células. E aí surgiu a nova ciência, que foi a genética, a área da biologia, que estuda a transmissão das características hereditárias que passam de pai para filho e assim por diante. Lá na segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950 para frente, né, com o desenvolvimento da tecnologia, que permitiu uma análise cada vez mais aprofundada, verificou-se que a transmissão de características dos pais para os filhos, conhecida como hereditariedade, se relaciona com o DNA.
né, molécula presente dentro das células e que carrega toda a informação genética dos seres vivos. Então, olha só de 1950 para frente, muito depois do que o Darwin colocou e depois com os estudos do Mendel, né? E assim por diante. A reprodução e a evolução são dois mecanismos presentes em todos os seres vivos. Reprodução e evolução. Evolução no sentido da seleção natural, né? Do quem conseguir se adaptar, né? Tudo isso de acordo com a teoria. Além disso, essas duas características estão intimamente relacionadas. Para a reprodução e hereditariedade, um novo indivíduo perpetua as características da espécie a qual ele pertence. No entanto, os indivíduos não são idênticos aos pais, não são clones. E aí, com isso, surge a variabilidade nas características de uma população. Elas vão sendo diferentes, né? E essas variações podem ser vantajosas ou não. Quem for vantajoso vai seguir. Quem não for, né? O ambiente vai cuidar disso, né? Para a sobrevivência, os fatores do ambiente. Assim, uma nova geração pode ser um pouco diferente da anterior. Mas depois de muitas gerações, a população se torna tão diferente da original, né? Que aí pode ser uma outra espécie. E isso vai caracterizando o que é a evolução, né? Novas variações de uma característica podem surgir a partir de mutações dos genes, né? Mexer nos genes ali. Se essa característica se mostra vantajosa para a sobrevivência do ser vivo, ela provavelmente terá mais chance de sobreviver e reproduzir, que é passar isso adiante, essa característica vantajosa. Dessa forma, a nova característica pode se fixar na população a partir dos descendentes dos seres vivos, tornando a mais frequente na população. Então tem aqui um gráfico, né, as condições do ambiente, mutação, que é alterado, que não é seleção natural, adaptação, que é uma deriva genética, mudanças nas versões, né, de um gene dentro da população. E é isso, né? Atualmente, os mecanismos vai ser no próximo capítulo, né? Uma união dos conhecimentos em evolução. O conhecimento originou a teoria sintética da evolução, também conhecido como neodarwinismo. Então, quando falar o que é a teoria sintética da evolução, envolve tudo isso que foi colocado aqui nessa página, é que é a base dos estudos sobre os grupos de seres vivos, né? Vamos ver o que ainda falta aqui. Acho que é só a... Isso. Só as atividades finais. Deixa eu avançar aqui. Atividade. Acho que é o resumo. Acho que é aqui no 3 vai ter o resumo. Vamos lá para o que foi visto no capítulo. Ó. Condições da Terra primitiva. Teorias sobre a evolução e origem da vida, né? Origem da vida. Origem da vida na hipótese do Oparin Haldane, lá da biogênese, né? Para manter a biogênese, para derrubar a biogênese, o fixismo lá, né? Do Cuvier, evolucionismo, a teoria do Lamarck, o uso e do desuso e dos caracteres hereditários, da seleção natural dos indivíduos mais adaptados, né? Não os mais fortes e nem os melhores, os mais adaptados. E aí, a teoria sintética da evolução, aqui, bom? Beleza, então, tá? Tudo que a gente precisava ver foi colocado aqui. Melhor fazer exercício, melhor se destacar bem, qualquer dúvida botar nos comentários e a gente vai ajudando, tá bom? Então é isso, tá bom? Então, uma ótima prova aí que tenha ajudado vocês a compreender mais todos esses pontos, né? Para levar para a vida também, tá bom?